Então, como é que ocorre o desencadeamento do estresse? O animal ele vai entrar em contato com um ou mais agentes estressores, não necessariamente apenas um, podem ser vários. E quanto mais tempo vai ocorrer a exposição a esses agentes estressores, maiores vão ser as consequências ao organismo. Aqui a gente tem uma esquematização dos principais agentes estressores que podem aparecer. Dominância, no caso de disputa de liderança entre dois animais. Dor, medo, fome, calor ou frio, ansiedade, sede. Óbvio, existem vários outros, mas esses são os principais. Tá? Os agentes estressores, eles podem ser classificados como físicos e químicos, seriam calor, frio, barulho, radiação intensa, substâncias tóxicas. Podem ser psicológicos, que afetem o sistema psicológico do animal, o comportamento, medo, fobia, ansiedade, frustração. Eles podem ser sociais, no caso de um ambiente hostil, ou no caso do rompimento de relações. O ambiente hostil ele pode tanto ser relacionado à convivência com outros animais, como também à convivência com seres humanos. O rompimento de relações, normalmente, com os outros animais. E, além disso, tem os estressores que vão alterar a homeostase vegetativa do organismo. No caso de exercícios intensos, no caso de hemorragias, são estressores que vão mexer com a parte fisiológica do organismo. Além disso, os estressores também eles podem ser classificados quanto à duração em agudos ou crônicos. Existem 3 fases, isso aqui a gente falou de uma forma rápida na aula de bem-estar animal, quando a gente falou de estresse e bem-estar. Existem 3 fases do estresse, de acordo com a Síndrome Geral de Adaptação, que foi proposta pelo Hans Selye. 3 fases evidentes: a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. A gente já chegou a comentar alguma coisa a respeito delas, mas agora vamos falar um pouquinho mais. Na fase de alarme, é a fase onde vão começar as modificações dos processos fisiológicos do organismo, visando a homeostase. Nesse caso, ocorre um aumento da secreção de catecolaminas, entre elas a adrenalina mais importante, e isso vai gerar aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão sanguínea, dilatação de pupila, o estado de alerta exacerba, nível plasmático de glicose e de ácidos graxos livres também vão se elevar. Nível plasmático é o nível dessas substâncias no sangue. E também um aumento do consumo de energia. O animal estressado ele consome mais energia naturalmente. Tá? Então, na fase de alarme, que é a fase inicial, é isso que vai acontecer. Ocorre uma descarga de adrenalina, principalmente, mas outras catecolaminas também estão envolvidas, menos importantes, mas também estão. O resultado dessa reação de alarme é uma resposta motora voluntária. O organismo tem conhecimento, tem comando sobre essa resposta, e essa resposta vai incluir, dependendo da reação do organismo, fuga, luta, esforço de escape, ou seja, para tentar escapar, corrida, uma postura defensiva, vocalização ou um comportamento agonístico, que é o comportamento de preparação para a luta. Todos esses comportamentos eles podem ocorrer no momento da fase de alarme do estresse. Passada essa fase de alarme, o organismo entra na fase de resistência, que também é conhecida como estresse crônico. Nesse caso, as respostas dessa reação de alarme que a gente viu há pouco, elas diminuem substancialmente ou até desaparecem. Isso, aparentemente, significa uma adaptação do organismo ao agente estressor. Só que para se chegar nessa fase de adaptação do estressor, vai ocorrer uma alta produção e liberação de corticoide.
essa produção exagerada de corticoide pode levar a muitas respostas adversas, tanto respostas psicológicas como respostas físicas. Vão ocorrer mudanças de comportamento que incluem o aumento da agressividade, muitas vezes, e uma tendência antissocial nesses animais que estão desenvolvendo esse quadro de estresse crônico. Ou seja, aquele organismo ele não entrou na homeostase esperada, ele não se adaptou de uma forma natural àquele agente estressor, precisou, para que o organismo estivesse mais equilibrado, uma descarga exagerada de cortisol. A última fase é a fase de exaustão, que é a fase final do estresse, é quando o estresse chega no limite. Nesse caso, as reservas de corticoide que o organismo tem já não são suficientes, elas já foram descarregadas. Já não tem mais corticoide no organismo para responder a uma nova elevação ou uma continuidade de exposição ao estresse. Isso devido ou a uma intensificação da situação pré-existente, da situação de estresse, ou a um acúmulo de novos estímulos estressores. Tanto faz. Vai chegar na fase de exaustão igual. Nesse caso, a exaustão ela é tão forte que a produção de corticoide vai cessar. Isso vai levar a uma condição de estupor ao animal. Essa condição de estupor ela pode durar até 5 dias. Vão ocorrer sinais gastrointestinais, que podem ser anorexia, vômito, diarreia, em função de aumento de peristaltismo. Pode haver, em função do excesso de cortisol no organismo, uma alteração na função renal, levando à insuficiência renal. E isso tudo em conjunto, dependendo da magnitude dessa fase de exaustão, pode culminar inclusive com a morte. Então, o estresse exacerbado, ele é extremamente preocupante, extremamente grave. E o organismo, ele responde de uma forma biológica a esse estresse em 3 estágios gerais. O primeiro estágio de resposta biológica, ou seja, a resposta do organismo fisiologicamente. Num primeiro momento, o primeiro estágio é o reconhecimento do estímulo estressante. Esse reconhecimento leva a uma ameaça à homeostase e essa ameaça ela vai ser reconhecida, percebida pelo sistema nervoso central. O segundo estágio vai ser a defesa biológica propriamente dita contra esse estímulo estressante. Então, de que forma o organismo vai reagir a esse estresse. E o terceiro estágio são as consequências dessa resposta biológica, dessa defesa biológica que o organismo vai promover. Então, na primeira fase, já está explicado aqui, é a ameaça à homeostase que vai ser percebida pelo sistema nervoso central. O segundo estágio, que é a defesa biológica contra o estímulo estressante, ela tem uma combinação de 4 respostas gerais. Comportamento, a resposta baseada no comportamento, no sistema nervoso autônomo, no sistema neuroendócrino e, finalmente, o sistema imunológico. O conjunto dessas respostas de defesa vão causar mudanças biológicas significantes no organismo do animal para tentar aliviar essa ameaça percebida pelo animal. No comportamento, essas alterações elas visam o controle da condição estressante. Só que, numa situação extrema, elas podem culminar com a apresentação de estereotipias ou sinais de medo ou fobia, que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, se o agente estressor ele extrapola a condição comportamental do animal para equilibrar
e entrar em homeostase, pode gerar sinais de estereotipia, medo e fobia. O sistema nervoso autônomo, a ação dele vai afetar vários sistemas biológicos, inclusive cardiovascular, gastrointestinal e glândulas exócrinas. Através do sistema nervoso autônomo, vão ocorrer respostas que vão promover alteração na atividade cardíaca, através de estimulação nervosa, pressão sanguínea, através de uma vasoconstrição, ou seja, de um estreitamento do calibre dos vasos, provocado por ativação nervosa, uma diminuição do peristaltismo e da produção de secreções, no caso no trato digestivo, diminuição da excreção de urina, ou seja, a produção renal vai reduzir, vai haver uma regulação da secreção pancreática também, como uma forma de proteção do organismo, a sudorese, que é desencadeada pelo sistema nervoso autônomo, e um aumento na concentração de glicose sanguínea. Essas são as alterações principais geradas pela ativação do sistema nervoso autônomo. Essa resposta ela é uma resposta rápida e fugaz, ou seja, ela ocorre muito rapidamente e tem uma duração relativamente curta. Passada a reação do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter a ativação do sistema neuroendócrino, que é através da secreção de hormônios. Essa resposta ela tem um efeito mais duradouro no organismo do que a resposta do sistema nervoso autônomo. Eu esqueci de comentar, no caso do sistema nervoso autônomo, ele normalmente está mediado pelas secreções das catecolaminas. Aqui já são outros hormônios, entre eles o cortisol. Tá? Então aqui a resposta mais conhecida relacionada à neuroendócrina é a liberação dos corticoides e também das catecolaminas. Essas alterações do sistema neuroendócrino, elas vão proporcionar ao organismo condições de restabelecer a homeostase, através da produção e da mobilização desses substratos energéticos. Então, a liberação desse cortisol num primeiro momento ela é benéfica, porque ela vai estabilizar aquilo que a adrenalina bagunçou lá atrás. Finalmente, o sistema imunológico. Situações de estresse extremo, onde ocorre uma liberação exagerada de cortisol, vai levar, através dessa liberação do cortisol, uma supressão do sistema imunológico. Com a supressão do sistema imunológico, vai ocorrer um aumento da incidência de algumas doenças em função dessa supressão imunológica. Certo? Então, esse é o caminho da resposta biológica ao estresse. E as consequências dessa resposta de estresse, ela vai abranger aspectos cognitivos de aprendizado, comportamentais, de como que o animal vai reagir, qual vai ser o comportamento desse animal frente a essa situação de estresse, e também fisiológicos, como a gente viu. Né? De acordo com o grau de resposta, os efeitos fisiológicos vão ocorrer de uma forma ou de outra. Esse estágio das consequências da resposta é que vai determinar se esse animal está realmente sofrendo o estresse, se ele vai chegar ao ponto de desenvolver medo ou fobia, ou se simplesmente essa situação estressante não vai trazer qualquer impacto ao bem-estar desse animal. Se ele vai lidar com isso de uma forma natural, sem comprometer a homeostase dele e o futuro comportamento desse animal.